Atomics! Aqui é a Letícia e vamos falar um pouquinho sobre meus últimos livros lidos. Pra quem não percebeu, eu não fiz um vídeo de livros lidos no mês de fevereiro, porque eu li muito pouco nesse mês, então eu decidi fazer junto com o mês de março. Comecei o mês de fevereiro lendo La Rebelde do Deserto. Pra quem já viu alguns vídeos meus antigos, vai ver que eu comecei essa leitura e eu gostei bastante. Pra quem não conhece essa história, que a gente vai conhecer a Mani, ela vive em Vila da Poeira. E Vila da Poeira é uma cidadezinha muito pequenininha. Aqui as histórias se passam em um ambiente árabe, então tem todo aquele costume dessa cultura. E a Mani, ela é órfã, ela vive com uma tia e um tio. E tudo que a Mani deseja e mais sonha é sair de Vila da Poeira. Até que a Mani escuta que o tio dela vai tomá-la como esposa e isso dá um start pra que, poxa, realmente agora eu tenho que fugir. Então ela decide fugir de Vila da Poeira e nesse meio inteirinho ela acaba conhecendo um certo homem misterioso, meio estrangeiro, que vai ali trazer umas questões pra ela e vai acabar mostrando um lado da Mani que talvez ela não conhecesse. Esse livro eu gostei bastante, é um livro muito curto, é muito divertido e muito fluida a leitura. Eu não consegui ler ele tão rápido porque eu tava na correria, assim, dos dias, então não tava com tempo mesmo pra ler, mas não foi nada com a leitura em si, ela fluiu muito bem para mim, eu gostei bastante. E essa é uma história, assim, eu acho que é uma das melhores fantasias que eu pude ler esse ano, com certeza. A autora constrói um ambiente muito bem, a cultura é muito bem feita e os personagens são extremamente cativantes. A Amani, apesar de ser uma personagem tão jovem, é uma personagem que luta muito pela própria liberdade dela, pela opinião, por ela ter o direito de expressar aquilo que ela pensa. Isso é, sem dúvida, algo muito inspirador. Cada personagem aqui vai trazer um ponto de vista inspirador. Uma coisa que eu gostei bastante foi do empoderamento feminino que a autora trouxe aqui. É uma coisa que não se mostra logo no início da história, mas que depois, no decorrer, conforme você vai lendo, você vai vendo e vai surgindo aos poucos. É algo muito natural, onde cada personagem feminina tem o seu estilo de força e de se expressar, e a gente consegue ver características brilhantes, lindas em cada uma delas, e isso me inspirou de uma forma muito linda. E aí, logo engatando com a Rebelde do Deserto, eu li A Traidora do Trono, e esse foi um livro que, nossa, eu gostei muito. Foi um livro que eu demorei pra engatar de certa forma na leitura, não porque a leitura tava ruim. O início estava um pouco parado, sim, porém, por conta de correria e tudo mais, e várias outras coisas pra fazer, eu não consegui ler esse livro rápido. Porém, quando eu engatei na leitura, eu li em uma semana. Porque, sério, se eu gostei do primeiro volume, esse volume, ele traz tudo, sabe? Não dá pra contar a sinopse pra vocês, porque senão é spoiler. Mas esse volume traz tudo, traz aquele sentimento assim de liberdade, de gostinho, de lutar. Como quando as histórias de fantasia trazem isso, essa causa, sabe? De lutar pelo aquilo que realmente importa, pela liberdade, pela vontade de expressar suas próprias opiniões e elas serem aceitas em uma sociedade onde você não é discriminado por ser diferente. Então acho que aqui a grande causa, né, dessa história foi isso, foi o que mais me conquistou, como as pessoas podem ser intoxicadas por essa ideia de liberdade, que é algo tão lindo, mas que às vezes é relativo, nem sempre a gente tem. Então eu gostei bastante. É um livro bem mais grosso do que o primeiro já tem 200 e algumas páginas e esse já tem umas 400, mas são 400 páginas que fluem rapidamente e aqui a gente acaba questionando alguns pontos de vista também que a gente passou no primeiro livro, coisas que a gente foi descobrindo no primeiro livro que a gente achava que era uma coisa, e aqui a gente vai questionando alguns pontos de vista. Eu gosto quando a autora traz isso, questionar o nosso lado, o lado da mocinha, se aquele é o lado certo, e às vezes a história é sempre assim, sempre tem dois lados, né, dois lados da moeda, sempre tem alguém que vai contar e vai depender do ponto de vista em que a história é contada, e eu gostei muito desse livro. Ele é um livro muito empolgante. O cliffhanger dele do final me deixou, meu Deus, não acredito que isso vai acontecer. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu acabei decidindo sair um pouco da linha de fantasia, porque eu vi que eu não flui tanto nessa leitura, então eu decidi ler Destinos Entrelaçados e Lua de Fel. Eu tenho resenha desse romance de banca aqui no canal, então não vou falar muito, só que são duas histórias e elas vão se passar num ambiente de Grécia e os nossos protagonistas são gregos, e eu gostei muito de uma e não gostei tanto de outra, então vou deixar aqui nos cards o vídeo pra caso vocês se interessem e queiram saber a minha opinião sobre esse romance de banca. No geral, acho que foi uma leitura super válida, valeu muito a pena poder conhecer esse gênero, sabe? Entrar em um ambiente totalmente novo, de certa forma, sair, não sair
sair da minha zona de conforto foi algo muito legal pra mim nesse mês, eu curti bastante. Já tô querendo entrar mais nos romances de banco, eu já comprei outro e é isso, quanto mais melhor. O segundo livro que eu li esse mês foi Se Nada Der Certo, A Gente Casa Até os 30, da Karina Hale. Esse foi um livro muito legal. A prática dessa história que a gente vai conhecer o Lieden e a Stephanie. Eles são melhores amigos e são melhores amigos quase desde sempre. A história se passa em São Francisco e eles dois acabam decidindo ali aos 25 anos, 21 um pouquinho, formarem um acordo porque eles estão cansados desses encontros que só querem algo casual, que não levam a algo mais sério. Então eles acabam chegando ao acordo que se a gente chegar aos 30 e a gente não tiver casado, a gente vai casar. Essa foi uma história que eu curti bastante. Eu geralmente não gosto muito dessa temática de melhores amigos, porque eu acho que a autora sempre acaba não trazendo os sentimentos certos ou sempre acaba ultrapassando um pouco do ponto dos sentimentos do personagem em si. Eu acho que às vezes fica um pouco monótono e ela acaba alongando muito algo que poderia ser resolvido facilmente, e aqui foi totalmente diferente. Eu gostei muito da forma como a autora trouxe essa relação de amizade deles. Eu sentia muito a amizade forte entre eles, mas a gente sente desde o início também essa tensão entre eles. Eu gostei muito porque ela não ficou no enrola-enrola na relação deles, quando eles perceberam que caramba, não dá pra fugir disso. Esse é o sentimento e a gente não tem como fugir disso. Eles não tentaram, sabe, fingir que não estavam sentindo aquilo ou fugir desse sentimento. Eles realmente, tipo, pegaram na mão um do outro e vamos sentir esse sentimento. Eu gostei disso porque geralmente a temática de melhores amigos, a autora sempre traz uma coisa de, ai, se eu tentar e perder a amizade? E de certa forma tem esses questionamentos sim na história, mas os personagens não passam boa parte do livro se questionando isso, o que é muito bom porque acaba sendo muito cansativo quando a história de melhores amigos é dessa forma. Então esse foi um livro que eu curti bastante, amei a conexão dos personagens e é uma super indicação. Gosto muito dessa história, gosto muito da forma como a autora conta ela e eu acho que ela é super válida, é uma história divertida, alegre e vai falar sobre amor, amizade e como às vezes uma amizade pode evoluir para algo mais. Sem dúvidas, o meu livro favorito desse mês e acho que talvez do ano, provavelmente, foi um dos melhores que eu já li até agora. E com certeza vai entrar pros favoritos, que é o Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. E, gente, sério, perfeito. Aqui a gente vai conhecer a Tia e o Gavin. O Gavin é um jogador de beisebol e a Tia, ela é mãe. Eles são casados há mais ou menos 3 anos e eles têm filhas gêmeas e eles casaram logo quando a Tia descobriu a gravidez. A gente tem essa relação que se inicia num ponto em que a Tia acaba pedindo o divórcio e o Gavin não quer dar o divórcio pra ela porque ele ainda ama muito ela. E a Tia, por conseguinte, apesar de pedir o divórcio, ela ainda ama muito o Gavin, sendo que ela sente que, de certa forma, ela acabou doando demais de si pra esse relacionamento, porque ela teve que se tornar mãe e depois entrar nessa vida de casada, de esposa, de cuidar de filhos, e ela acabou esquecendo de si. Ela largou a faculdade para poder cuidar dessa família e ela sente que ela se perdeu em meio a tudo isso. E o Gavin, ele é um típico marido, sabe? Ele acaba não olhando muito pra Tia nesse sentido no início do livro, ele não tem noção do quanto ela se perdeu em meio àquilo. E até que a gente começa a história no Gavin no limbo e os amigos do time dele chamando ele, dizendo que vão levar ele pro Clube do Livro dos Homens. É um clube de homens que eles leem romances e a maioria do time de beisebol do Gavin e algumas outras pessoas da cidade. E nesse clube eles leem, obviamente, romances. Esse clube tem a finalidade de ajudar eles no relacionamento deles conjugal, nos casamentos deles. E por isso que os amigos do Gavin chamam ele justamente nesse ponto. Eles dão essa segunda chance para que ele possa reconquistar a esposa dele a partir dos livros de romance. Então, é um livro extremamente divertido porque a Tia, ela traz capítulos tão densos que vão falar sobre essa liberdade, sobre você precisar cuidar de si como mulher. Apesar de casamento e todas essas coisas e filhos, você não deve se esquecer. E o Gavin, ele traz uma parte bem divertida da história por conta dos amigos deles. Eles são muito engraçados e eles estão lendo romances, então eles estão desafiando essa masculinidade que tenta sempre dizer o que deve ser de homem e o que deve ser de mulher, que romances não é leitura para homem, é apenas leitura para mulheres. Gosto da forma como a autora traz aqui esses questionamentos da nossa sociedade, como ela vai e põe em xeque algumas coisas que estão internadas na gente, que a gente nem percebe que, de certa forma, isso
tá errado, sabe? Eu gosto muito daqui como ela traz a relação do divórcio, como isso é consequência nos filhos. A tia, ela tem um passado já conturbado da própria família dela que ela veio, então ela traz isso de certa forma pra família dela que ela formou agora. Acho que esse é um livro extremamente real, por isso que eu gostei muito dele. Foi um livro que me tocou, que me emocionou, que me fez rir, que me fez chorar, que me fez ficar apaixonada pelos personagens. A tia e o Gavin são personagens extremamente reais e eu acho que foi por isso que me apaixonei. A história é uma história real. Eu amo histórias em que o casal já se conhece, em que o casal já tem um relacionamento e acaba passando por um momento de crise e tem que, de certa forma, lutar pra consertar esse casamento. A gente percebe que um casamento nunca é unilateral, é aquela coisa de parceria e é um livro super emocionante. Eu indico demais, demais, demais pra vocês e é favoritaço demais, 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 demais. E como a gente já tá nos romances mesmo, por que a gente não ir pro meu gênero favorito, que é romance de época? E eu acabei lendo Uma Herdeira Apaixonada, da Lisa Kleypas. Eu gosto muito dessa série. E aqui a gente vai conhecer a história da Phoebe. A Phoebe, pra quem não sabe, ela é filha de um casal. Quem já lê Lisa Kleypas já sabe provavelmente quem é que eu tô falando, mas a Phoebe é filha de um casal que tem um livro da Lisa Kleypas e eu acho particularmente pra mim o melhor casal da Lisa. E aqui a gente vai conhecer a Phoebe e o West. O West, ele é um Revenant, né? A Phoebe, ela é uma viúva. Ela tá há 2 anos de luto, ela tá quase saindo do luto e é esperado que a Phoebe procure um marido pra ser os pais dos 2 filhos dela. E acontece que ela e o West acabam se conhecendo em um casamento. O West e a Phoebe instantaneamente sentem atração um pelo outro, porém tem um pesar, né? O West, quando era criança, ficou tirando sarro e fazendo muito bullying na escola com o marido da Phoebe. E a Phoebe era amiga de infância desse marido dela, então ela já conhecia o West, a fama dele, há muito tempo. E ela odeia ele, ela não quer nem ver a cara dele, ela quer que ele vá, ó, para o raio que o parta. Só que, inesperadamente, ela sente essa atração por ele e ela não sabe lidar muito bem com isso. Eu gosto como a autora vai evoluindo a relação deles, porque eu fiquei muito apreensiva na hora de ler esse livro, porque eu pensei, putz, o protagonista odeia o protagonista. E eu fiquei, meu Deus, será que a autora vai enrolar? Ela vai ficar muito naquele, eu odeio você, não quero aceitar essa atração que eu sinto por você. E não, a Lisa quebra isso em um ponto da história, faz com que a história evolua para outro patamar, que eu gostei muito, porque ela não ficou naquele sentimento de enrolação. Eu sinto isso mesmo na escrita da Lisa, ela não é uma autora que enrola o leitor, não, ela dá logo ali de cara e ela planeja muito bem os livros dela, então ela não fica enrolando em alguns sentimentos que podem acabar deixando o livro mais monótono e chato. E não, o relacionamento deles começa de ódio e vai evoluindo pra amizade e depois, enfim, vocês entenderam. Eu tenho uma ressalva aqui que eu gosto do romance do West e da Phoebe, mas eu particularmente amei muito esse livro e li mesmo ele por conta dos pais da Phoebe. Eu sou 100% cadelinha deles e assim, sério, toda vez que eles apareciam eu tinha vontade de surtar e gritar e meu Deus, eu não acredito que eles estão aparecendo. Então pra mim esse foi um ponto extremamente positivo. A forma como o pai da Phoebe se intromete aqui no relacionamento deles é tudo pra mim, sabe? Eu gosto muito de ver esse casal, eles são pais de um protagonista anterior também dessa série. E ver a forma como eles evoluíram, pra quem acompanhou eles desde o início, e ver tudo que eles construíram, pra mim é algo que me emociona demais. Eu gosto muito quando a Lisa traz eles, e quando traz eles dessa forma, sendo pais, tendo que lidar com isso, e de certa forma, diferente como a gente conheceu eles, mas ao mesmo tempo iguais, sabe? Em algumas características, eles ainda têm aquela essência que fizeram a gente se apaixonar por eles. Eu gosto muito disso, a gente acaba acompanhando os personagens em vários pontos da vida deles. Apesar de eles não serem os protagonistas dessa história, que é extremamente cativante ter eles ali, porque eles fazem muito sentido e importam muito na história. Então, vocês perceberam que eu sou uma fã de romance de época e cadelinha da Lisa, super empolgada. Eu amei muito esse livro. A minha quinta leitura desse mês foi O Amor Conveniente, da Tessa Adair. Eu gosto muito da Tessa, já indiquei alguns livros dela aqui pra vocês. E o meu favorito dela é o primeiro volume dessa série, que é Um Casamento Conveniente. Então, pro meu top 6 de livros favoritos do ano 2020, então vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. E aqui a gente continua, de certa forma, naquele universo, mas conhecendo novos personagens e enfoque em outros personagens. E a gente vai conhecer a Alexandra Mountbatten e o Chase. A Alexandra, ela é uma bela jovem que precisa trabalhar para se sustentar. Ela conserta relógios e em um certo ponto da história ela acaba perdendo seu sustento. E ela vê como única forma de conseguir o seu sustento de novo, ganhar dinheiro, aceitando a proposta de emprego do Chase. O Chase, ele é um herdeiro de um ducado. Tem ali um passado conturbado da forma como ele acabou sendo o herdeiro desse ducado. Então a gente vai descobrindo aos poucos na história. Junto com esse ducado veio 2 pupilas, que são umas pestinhas, minha gente.
E ele está desesperado por encontrar uma preceptora que deu um jeito nessas meninas e ele pede pra Alexandra desempenhar esse papel. E ao longo dessa história, a Alexandra vai tentando conquistar as meninas cada vez mais. Elas são órfãs, elas já passaram por várias famílias, então é muito difícil elas confiarem em alguém. E a Alexandra vai percebendo que tudo que essas meninas precisam é de um lar com amor e família. E tudo que o Chase quer é expulsar essas meninas, mandando elas pra um colégio interno. Porém, a Alexandra Leigh se vê numa situação em que ela tenta convencer o Chase a entender que ele pode ser um bom tutor, que ele pode sim cuidar dessas meninas. E enquanto isso, eles vão sentindo vários sentimentos aflorados um pelo outro. Não é algo que eles esperavam sentir um pelo outro, mas eu gosto muito da química do casal. Acho que o que com certeza me cativou nesse livro é o humor. A Tessa Dare é uma escritora extremamente engraçada. Então, assim, ler o livro da Tessa Dare é você estar pronto para rir horrores, porque os livros dela são incríveis. Tem momentos muito hilários que você fica tipo, meu Deus, sério, é muito engraçado. E aqui não deixa a desejar, as pupilas são umas pestinhas. Chase e Alexandra também são personagens muito humorados. Gosto da forma como o casal fica junto, gosto da forma do relacionamento deles. É um livro muito bom se você quer passar o seu tempo, quer ler um romancezinho de época, quer rir, quer abstrair, quer esquecer do seu mundo, porque a vida tá difícil. Então, eu acho que essa é uma super dica, eu gostei bastante desse livro. Minha sexta leitura do mês foi Pelo Amor de Cassandra. Aqui a gente vai conhecer a Cassandra, obviamente. Ela é a gêmea da Pandora, e a Pandora é uma personagem, deve ser o livro, né, que foi o terceiro volume dessa série. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale ou faça a resenha da série, comentem aqui embaixo, eu gosto muito dessa série de romance de época. E aqui a gente vai conhecer a Lady Cassandra e o Tom Severin. A Cassandra, ela é a típica lady perfeita. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem dinheiro pra dar um dote, e ela é sofisticada, e ela é tudo isso. Pelo menos é o que aparenta ser. E o Tom Severin, ele é um plebeu, porém ele fez fortuna ali nas ferrovias. Ele é um gênio. Ele é um playboyzinho da época. Ele tá atrás de uma esposa que tenha sangue nobre pra que possa fazer ele ascender socialmente e abra portas pra ele que ele ainda não consegue entrar, mesmo sendo um dos homens mais ricos e influentes da Inglaterra. Ele é amigo do primo da Cassandra, o Devon, o protagonista do primeiro livro dessa história. O casamento da irmã da Cassandra. E nesse casamento, ele acaba conhecendo a Cassandra. Não espera que a Cassandra seja da forma que ela é, porque, como eu disse, ela aparenta ser simplesmente perfeita por fora, mas por dentro existe uma moleca ali que não consegue ser controlada, porque cresceu a vida inteira sem regras, junto com sua irmã aprontando e pintando sete. Então ele acaba se apaixonando por esse jeito irreverente da Cassandra. Ela é uma personagem que tudo que ela mais deseja é poder se casar, é ter uma família, é encontrar o amor. Eu gosto muito como a Lisa Kleypas brinca aqui com isso, como as personagens que mais querem o amor são as que mais demoram pra alcançá-los, e a Cassandra é assim. Ela questiona muito em um ponto onde a Pandora, a personagem que não queria se casar, que não esperava e que encontrou o amor mesmo sem estar procurando, e a Cassandra, que é uma personagem que está procurando sim pelo amor, não consegue encontrá-lo. E toda a história muda quando ela conhece Tom. A conexão deles é muito perceptível de primeira, a forma como eles se gostam e começam a se tratar diferente, a forma como o Tom age perto dela é diferente e fica evidente pra todo mundo. Eles tentam resistir um pouco ali na relação deles, porque o Tom diz que a Cassandra é boa demais pra ele, que a Cassandra quer amor e que ele não pode oferecer amor pra Cassandra porque ele só tem 5 sentimentos pra lidar. Sim, 5 sentimentos, gente. Eu ri muito com isso. A Lisa tem cada um às vezes. E eu gosto muito porque, obviamente, o Tom vai ser abatido, né, gente? Ele vai virar a cadelinha da Cassandra e é isso. E eu tava só esperando por esse momento porque eu adoro. E é isso, eu amo a Lisa Kleypas. Se vocês quiserem ler todos os livros dela, eu indico porque todos são maravilhosos. E se quiserem uma resenha da série Os Revenants aqui com o meu veredito e a minha opinião, deixem aqui embaixo nos comentários. E aí, pra encerrar o mês de março, porque eu senti que fui muito produtiva, diferentemente de fevereiro, porque eu só li 2 livros, mas março eu li acho que 7. Então, foi muito bom. A minha sétima leitura foi Você Me Ganhou no Olá, da Alexis Daria. Esse foi um livro que eu vi muita gente comentando, assim como o Clube do Livro dos Homens, eu vi muita gente comentando. E aqui a gente vai conhecer a Jasmine e o Ashton. Jasmine é uma atriz com descendência latina. Ela é acostumada a fazer soap operas, que nada mais nada é do que aquelas novelas / séries que nunca tem fim. Elas ficam na TV durante décadas e ela já está bem acostumada nesse ramo. E o Ashton, ele é um ator latino, costuma fazer muitas telenovelas mexicanas, então assim, gente, o
o combo pra lembrar da minha infância do SBT, né? Assistindo Marimar e Bahia do Bairro. Inclusive, eles até comentam, meu Deus, o surto. Eles acabam sendo contratados pra fazer uma série que vai ter uma representatividade latina num dos maiores streamings. E essa é uma grande oportunidade pra eles, porque eles podem sair, né, desse lugar de conforto em que eles estão no seu trabalho, se desafiar e crescer na profissão. Tanto a Jasmine quanto o Ashton, eles querem ser reconhecidos no âmbito mundial e na indústria norte-americana de televisão e de cinema. E eles sentem muito essa dificuldade por serem pessoas latinas, sofrem preconceito nesse meio. Eles acabam fazendo um par romântico nessa série. Os personagens foram casados durante um tempo, mas que se divorciaram, vão ter que se reencontrar. Então tem todo aquele clima de atração e de reencontro de casal que se ama, mas que está tentando fingir que não. Então eles têm que passar toda essa emoção e eles acabam decidindo que eles precisam fazer aquilo dar certo, porque se der certo vai estourar a carreira deles. Com um ensaio aqui, com um ensaio ali, a atração entre eles vai chamando mais forte e o que era só nas telinhas acaba se tornando realidade. Eu gostei muito dessa história, a autora conduziu tudo muito bem, amei muito a influência da cultura latina. Então eu gostei porque em muitos pontos eu me senti identificada, inclusive a autora não esqueceu de comentar o Brasil em um certo ponto entre os países latinos. A produção inteira era feita por latinos, desde os atores até os diretores, o figurino, tudo. Então eu amei essa representatividade, a forma como ela traz isso aqui, a forma como ela vai trazer a fama e como eles têm que lidar com isso. A Jasmine, ela é uma personagem que ela estampa todas as capas de revista, e o Ashton, ele tem uma vida privada extremamente escondida e ele foge disso, ele morre de medo porque ele tem um segredo que a gente vai descobrindo da história. E a Jasmine, ela é aquela personagem que ela está ali pra dar a cara a tapa. Eu confesso que eles não foram personagens extremamente cativantes pra mim, eu gosto deles, mas eu acho que em alguns pontos as atitudes deles foram um pouco imaturas, posso dizer assim, mas creio que eles foram evoluindo sim durante o livro e que houve sim um crescimento da maturidade deles e que eles terminaram o livro num bom ponto pra mim. Eu gostei muito dessa história. Amei a química entre os personagens, amei a influência latina. É uma história muito boa, um clichêzinho super rapidinho. Um clichêzinho e também não é, porque eu gostei muito da autora trazendo e inovando essa temática aqui sobre cinematografia e séries e ser ator na indústria norte-americana. Tá difícil você ganhar palco sendo um latino. Eu gostei muito mesmo e eu super indico pra vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês querem ver no canal, quais livros vocês querem que eu leia, que eu traga aí pra vocês. E é isso, deixa seu like, curte, comenta e me segue no Instagram, se inscreve no canal. Tchau, tchau!